Eu tenho certeza de que se você não assistiu o filme dessa personalidade de hoje, você já viu uma caneca, uma camiseta ou um quadro, uma foto, alguma coisa você já viu. Eu tenho certeza que ela é ícone pop. Sabe de quem eu vou falar hoje? Marilyn Monroe. E foi um pedido da Luana. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Fabi, do Talk SA, e eu venho trazer a história da Marilyn para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá? O nome dela original era Jeanne Mounterson. A mãezinha dela se chamava Gladys Baker. Ela nasceu em junho de 1926, em Los Angeles, na Califórnia. Ela não conhecia o pai dela era desconhecido, ela só era registrada na mãe dela, no nome da mãe dela, Gladys, e tinha uma foto de um rapaz em casa quando ela era pequenininha, e ela sempre perguntava para a mãe dela: mãe, esse rapaz é meu pai? Esse moço é meu pai? E a mãe dizia: não, não, não. Até um dia que a mãezinha falou: é seu pai. Então ela ficou achando que aquele moço da foto era o paizinho dela. Claro, né? Esperança de criança, aquela coisa toda. E quando a mãe dela saía para trabalhar, ela ficava com a vizinha, né? E a vizinha cuidou dela desde muito pequena, então ela tinha uma proximidade com a vizinha, né? Só que quando ela tinha 8 anos, uma coisa muito triste aconteceu na vida dela e da mãe, que foi a mãe ter um surto. A mãe dela surtou, caiu da escada, e depois disso ela foi internada no hospital psiquiátrico, né? Que a mãe dela era esquizofrênica. E ela passou a viver com essa vizinha que cuidava dela enquanto a mãe trabalhava, né? Só que o marido da vizinha fez aquela coisa que ninguém deveria passar, né? Por isso, é uma coisa absurda que foi mexer com a pequena Jeanne, né? E aí, a partir disso, ela começou a entrar e sair de orfanatos, entrava e saía de orfanatos, ia para casa da vizinha, ficava um período, voltava para o orfanato, e ia para a escola, claro, estudava, só que ela era uma criança que sempre estava com as mesmas roupas, né? Eram as roupas que deram no orfanato, e ela foi com essas roupas até a adolescência dela, pra vocês verem o nível, né? De vida, assim, de cuidado que ela tinha. Ela foi até a adolescência dela com essas roupas. E aí, o que aconteceu? Ela não tinha amigos na infância, ninguém queria brincar com ela, e na adolescência tampouco, porque as moças, imagina, né, década de, sei lá, 40, né, 35, não queriam andar com ela, porque ela era uma menina que, ela tinha 12 anos de idade, isso ela mesma conta, ela tinha 12 anos de idade, com o corpo de moça de 16 anos, vestindo roupa de menina de 10 anos, porque ela sabia, ela tinha consciência de que ela tinha aquele tamanhão, que ela já estava bem corpuda, né, corpulenta, digamos assim, ela tinha essa consciência, porque quando, inclusive, ela passava na rua, os homens assoviavam para ela, o clássico, né, eles assoviavam, então ela já tinha um reconhecimento. E voltando um pouquinho lá na infância, quando ela vivia com a mãezinha dela, e depois ainda, que ela já vivia com a vizinha, a mãe dela, mais a irmã, a Gladys, mais a irmã dela, que já era também adulta, já era moça, levavam a pequena Jane para o cinema todas as semanas. Mesmo depois dela morando com a vizinha, ela ia semanalmente, buscava a Jeane para elas irem até o cinema. E lá, elas costumavam assistir comédias românticas, com uma atriz que também chamava Jeane, a Jeane Harley. E aí, durante toda a vida, a Marilyn teve essa moça como ídolo. Toda a vida.
Inclusive, antes dela ir, né, dela deixar de viver, enfim, ela estava programando de fazer um filme biográfico da moça, dessa Jeanne Harley. Porque essa Jeanne Harley, só abrindo um parênteses, tá, pessoal? Ela viveu 26 anos só, mas ela fez 30 filmes. Aí vocês imaginam a grandeza dessa atriz. E aí ela se tornou, né, aquela diva inspiradora da Marilyn, né? Ela sempre gostou muito de assistir aos filmes dela. Só que ela se foi cedo, claro. E aí, a mãezinha dela talvez tenha deixado esse o maior legado para Marilyn, que era a paixão pelo cinema. Como ela trabalhava numa fábrica de películas, né? Então, provavelmente, até eu imagino, tá? Na minha cabeça aqui, na minha concepção, que ela tivesse até talvez um ingresso, um desconto, alguma coisa que pudesse fazer ela toda semana levar a criança para o cinema, né? Junto com a irmã. Mas, enfim, pode não ter sido isso, eu ficava conjecturando, enfim. Mas aí, voltando um pouco, a tia, num desses passeios para o cinema, diz para ela assim: olha, Marilyn não, perdão, Jeane, você vai ser uma moça lindíssima e você vai ser uma pessoa famosíssima. Eu tenho certeza. E aí, a pequena Jeane ficou. Foram os dois legados que ela recebeu de família. Ficou com esse pensamento. Eu vou ser bonita e famosa. Eu vou ser. Com certeza eu vou ser. E sofreu toda essa dor, toda essa tristeza e tal, e foi seguindo a vida dela, né? Entrava e saía do orfanato, ficava na casa da vizinha, ia, né, estudando medianamente, que nem eu contei para vocês. Ela não era uma menina brilhante nos estudos, mas ela se esforçava, ela estudava, né? E por ali ela foi vivendo a vida dela até quando ela fez 16 anos, que ela soube que a família adotiva dela se mudaria para outra cidade. Ela não quis ir, porque ela sabia que a família se mudando e ela ficando, ela tinha que voltar para o orfanato. Então tinha um rapaz que flertava ali com ela, ela foi e se casou com esse rapaz, para não ter que voltar, né, para o orfanato. Só que esse rapaz tinha 21 anos e ele foi chamado para a guerra, ele era do exército. Então ela voltou a ficar sozinha. Olha só que tristeza. Então ela arrumou um emprego, começou a trabalhar numa fábrica também. E um belo dia, quando ela tinha 17 anos, um rapaz, um fotógrafo do exército, chegou lá para fotografar as moças, para apoiar a guerra, olha que absurdo. Descobriu a Jeane ali, falou: não, peraí. Ele ficou, sabe? Ele falou: não, vou levar você, eu quero, né, que você seja modelo e tudo mais. E ela foi, ela deixou o emprego dela e foi fotografar, ser fotografada por esse rapaz. E aí ela fez várias capas de revista. Ela assumiu, inclusive, aquela aparência de pin-up da Jeanne Harley. Lembra que ela era fã da moça? Que aí se tornou uma coisa hollywoodiana, né? Virou uma referência, porque era aquela sobrancelha fininha preta e aquele cabelo platinado, que a gente sabe que a gente tá, né? A gente associa a imagem. Então ela começou a fotografar, fazer capas e capas e capas, saiu na Playboy, inclusive, e depois disso ela começou a querer colocar em prática a vontade de ser atriz, o sonho de ser atriz. E aí ela foi contratada pela Fox, né? Só que a Fox, a Century Fox, começou a fazer vários filmes, ela trabalhava muito e eles pagavam $500. No começo era $200 por semana, depois se tornou 500. E um belo dia ela descobriu que a coadjuvante dela ganhava 12 mil. Aí ela falou: ah, não vou aceitar. Aí bateu o pé, pediu para sair da Century Fox e foi para Nova York. Lá ela entrou na maior e melhor escola para formação de atores. E eles vendo o talento, né, absurdo que aquela moça tinha, aquela vontade de crescer, porque lá ela começou a estudar canto, dança, expressão corporal, fora a técnica de interpretação, porque já naquele tempo o pioneirismo vinha de, olha, naquela escola, tá? Olha, você não vai
imitar os sentimentos, você vai fazer conexão com o sentimento do personagem. Você vai deixar o seu sentimento aflorar junto com o personagem, com o que ele está sentindo, né? Faz sentido isso para vocês? Pois é. E aí, quando ela voltou para Hollywood, ela voltou com aquela postura que a gente já conhece. Altiva, bonita, lindona. Ela falou: olha, gente, quiser me contratar de volta é no meu valor, do meu jeito. Imagina. Voltou maravilhosa. Aí foi quando vieram aqueles grandes sucessos, aquele filme da passagem, que ela desce aquela escadaria vermelha, tapete vermelho, aqueles rapazes dançando, aquela coisa toda. Aquele outro filme, né, que a roupa dela, o vestido sobe, né, no vento, aquele clássico também. Tudo isso ali naquele tempo. E ela veio a se casar, né, com um jogador de beisebol e depois futuramente com um autor. Só que ela ganhar o nome de celebridade para ela não fez bem, não foi legal. Ela queria ser reconhecida apenas pelo trabalho dela, entendeu? Só que aí o que que aconteceu? Lembra que a gente sabe que a família dela tinha problemas psiquiátricos? Então, começou a desenvolver ansiedade e aí trabalhando, o pessoal que trabalhava junto com ela, imagina a personalidade dessa moça, da Giane, da Marilyn, começaram a pedir para ela tomar, indicaram, não pedir, indicaram, imagina, indicaram medicamentos para ela tomar, porque eles queriam controlá-la, não é porque ela precisava, eles queriam controlar. E ela começou a tomar esses medicamentos, começou a tomar. Só que o que que aconteceu? As duas personas de Marilyn, a Giane e a Marilyn, começaram a conflitar, porque ela trabalhava demais, ela tinha uma vida muito atribulada, onde ela ia, era aquele frenesi, as pessoas enlouquecendo, aquela coisa toda, e ela começou a desenvolver depressão, uma depressão muito forte. E aí ela começou o quê? A chegar atrasado no trabalho, atrasada, perdão, no trabalho. Ela sempre, nunca estava nos momentos adequados, porque ela tomando muito barbitúrico, ela sentia muito sono, que era remédio para dormir. Então ela sempre estava atrasada. E aí começou a acontecer aquela coisa de brigarem com ela, de reclamarem nos estúdios, todo mundo falando, aí saía nas revistas, não sei o que, não sei o que lá. E ela foi cada vez mais ficando mais depressiva, óbvio, né? E aí, depois, infelizmente, aconteceu que aos 36 anos de idade, ela foi encontrada na casa dela, né? Foi dito que foi devido ao alto consumo desses medicamentos, né, que ela se foi. Então, é uma coisa muito triste que aconteceu com ela, né, porque era uma mulher esplendorosa, uma mulher fantástica, com talento incrível, que investiu em si mesma, mas que, infelizmente, acabou assim. Agora, fazendo uma conexãozinha, chamando a nossa empatia, lembra que eu contei para vocês no outro vídeo de um senhor chamado JFK? John Kennedy? Pois é. Um belo dia, pouco antes, 4 meses antes desse ocorrido com a nossa querida Marilyn, a Jacqueline, esposa desse moço, desse senhor presidente, atendeu o telefone em Massachusetts, num lugar super recluso, que praticamente as pessoas não tinham contato, esse telefone deles lá, dela, no caso. Tocou o telefone, ela atendeu, falou: alô, quem é? Aí do outro lado: alô, oi, o JFK tá aí? Gente, era jeito íntimo de chamar o homem, jeito íntimo. Ninguém chamava esse homem de JFK, gente. E chamou para a mulher dele, falou: JFK tá aí. Aí a mulher dele, gente, imagina como ficou desconcertada essa pessoa. Não, ele não tá. Quer deixar algum recado? Ah, não, é particular mesmo, mas é que eu só queria dizer olá. E ela falou: tá bom, então. Aí desligou o telefone, tudo bem. E ela chamou o irmão e perguntou: escuta, é você brincando comigo?
Aí o irmão, não. Aí ela comentou com a mãe, falou, nossa, mãe, né, eu tenho certeza que era a Marilyn. E depois de um tempo, ela contou para a psicanalista dela. E essa psicanalista, nos anos 70, deu uma entrevista falando, porque ela foi a psicanalista da Jack Kennedy e foi psicanalista da Marilyn Monroe. E ela falou que o que mais chamou a atenção dela enquanto psicanalista da Jack foi ver que ela ficou extremamente triste, agoniada com o tom de voz, com a forma como a Marilyn perguntou do marido dela. Ela ficou, obviamente, né, desconcertada, mas ela não. A reação dela foi ter empatia. Falar, meu Deus, olha. E aí, na psicanálise, na terapia, ela comentou, ela falou, eu tive a impressão que era uma menina perdida que estava falando comigo ali. Então, gente, calcula o sofrimento dessa moça, da Marilyn. Só que ela não se identificou e a Jack ficou com esse pensamento de que era ela durante muito tempo, né? E, infelizmente, 4 meses depois, voltando um pouquinho no dia fatídico, ela recebeu um telefonema novamente nesse quarto em Massachusetts, perdão, e era a secretária da Marilyn informando o que tinha acontecido com ela, que ela foi encontrada na cama, né, já sem vida. E ela falou, era uma coisa que estava anunciada a acontecer. Ela comentou com os mais próximos e com a psicanalista dela. Era uma coisa que estava certo de acontecer. Pelo que eu ouvi da voz dela e do jeito dela, era uma coisa que era para acontecer, infelizmente, né? Então, assim, foi uma pessoa que sofreu a vida toda. É uma mulher que sofreu, foi uma mulher que sofreu a vida inteira. Mas ela, do dia em que ela desembarcou para cá, digamos assim, né, de forma delicada, tenho medo do meu vídeo ser derrubado, 60 anos, mais de 60 anos, mais de 60 anos, e ela tá aí, Marilyn Monroe está aí, deixou o legado dela, um legado imenso que sobrevive todas essas gerações. Agora, lembra também que ela queria conhecer o paizinho dela? Pois é, uma pessoa, um cientista resolveu, através, né, do pedido, porque ela passou a vida inteira dela querendo encontrar o pai dela, todas as entrevistas que ela dava, ela falava desse paizinho, que ela tinha essa vontade de conhecer o pai, né, e falou o nome dele, falou que era o Charles e tal. Esse homem, cientista, ele não exumou ela, tá? Não houve exumação, mas ele conseguiu um fio de cabelo dela de quando ela foi embalsamada. Então, aí ele conseguiu fazer a ligação com esse Charles. E adivinha? Paizinho. Era o pai dela, sim. Então, o sentimento dela não estava errado. Só que ele, infelizmente, nunca quis saber dela. Olha que coisa triste, né? Ainda bem que ela não soube que ele não queria saber dela. Graças a Deus, ela não soube disso. Ela procurou, mas, enfim, não achou. E depois se soube que realmente era o paizinho dela. Só que eu acho que a mãe dela não tinha certeza, tá? Eu acho que ela não falava a verdade, porque ela não tinha certeza de que esse Charles era o pai da Jeane. Por quê? Ela era casada, mas ela teve um envolvimento com outro rapaz, que é esse o Charles, né? Tanto que a Marilyn era filha desse cara, mas a Gladys, ela já tinha filhos do outro casamento dela. A Marilyn tinha irmãos de outro casamento, de outro relacionamento, que ela já tinha sido casada anteriormente. Então, quer dizer, não tinha contato com os outros irmãos, não tinha contato com o ex-marido da mãe, não tinha nada. A própria família da mãe também não existia para ela, né? Porque eram pessoas, que nem eu falei para vocês, com problemas sérios psiquiátricos. Então, infelizmente, ela não conseguiu sobreviver à depressão e à ansiedade, mas deixou o seu legado, deixou aqueles momentos felizes nos filmes, que ela se inspirou naquela outra moça, Jeanne Harley, que também, infelizmente, deixou ela
deixou a Terra tão cedo, tão nova. E é isso. Essa é a história da Marilyn Monroe, aquela diva maravilhosa, que a gente lembra daqueles filmes que ela tá lá com aquele vestido balançando no vento, ou descendo naquela escadaria vermelha maravilhosa, com aqueles homens maravilhosos em volta. E essa é a lembrança que a gente tem que levar, e a lição que eu acho que eu ganhei nessa história, mais essa história é, independente, independente de qualquer coisa, a nossa estrela tem que brilhar. Que foi isso que ela pensou. Ela falou: minha estrela vai brilhar. Eu não tenho roupa, eu não tenho calçada, eu não tenho pai, não tenho mãe, mas a minha estrelinha vai brilhar. Eu acho que era assim que ela pensava. Então, de alguma forma, serve de inspiração para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu joinha, se inscrevam no canal, compartilhe com os coleguinhas. Se quiserem comentar com muito respeito, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.